3, 2, 1. Fala, meu amigo empresário, seja bem-vindo ao nosso MMA Cast. É um podcast focado no empreendedor, no empresário, onde a gente sempre está trazendo novidades, pessoas do mercado, cases de sucesso. E hoje, não diferente disso, a gente está aqui com o Rafael Medeiros. Seja bem-vindo, Rafael, ao nosso podcast. Também está aqui na mesa o nosso queridíssimo aqui, Matheus Medrado, que é o nosso sócio. O nosso sócio aqui, CEO também do MMA, o Leandro Venâncio. Qual que é a expectativa de vocês? Eu quero começar com vocês para a gente deixar, já com o Rafael, a gente já apresenta ele, já faz A gente preparou tanta pergunta, Rafael, que a gente está com medo de não dar tempo. Qual que é a sua expectativa hoje para hoje, Leandro? Cara, eu realmente preparei muitas perguntas. Só um instantinho, desculpa, perdão, porque eu não tinha programado no YouTube aqui de iniciar automático. De novo começar? Nossa, aí vamos. É bom que agora todo mundo já vai saber o que ele vai ter de expectativa. É verdade. Vou apresentar e depois é verdade. É, ótimo. Você que é o cara do podcast, é bom. Vamos lá, gente. Fala, meu amigo empresário, seja mais do que bem-vindo ao nosso MMA Cast, um podcast focado no empreendedor, no empresário. Esse pessoal às vezes tão sofrido, precisa de tanta ajuda. A gente pensou muito em fazer esse podcast para colaborar, ajudar e criar um ambiente de cooperação com nossos amigos empresários. E hoje nós estamos com uma pessoa muito especial, mas eu quero deixar para apresentar daqui a pouquinho. Mas antes, nós estamos aqui com o nosso vendedor master, treinador de vendas, um dos maiores closer que a gente tem aqui na empresa, ele que é o Matheus Medrado. Matheus, qual a sua expectativa aí para hoje? Cara, a expectativa hoje eu botei um colete aqui para tomar porrada hoje. Essa é a verdade. Mas é para crescer, para produzir. E você vai se identificar demais. Você que fala, que acho que é todo mundo, tô corrido, é a frase sua do dia. Como é que você tá? Tô corrido. Esse podcast é para você hoje, velho. Hoje é o dia de quebrar a objeção. Tô com essa expectativa gigante aqui pra gente crescer, produzir e ter mais resultado. Hoje a gente vai sair desse podcast sem nenhuma desculpa, né? Só com dever. Sem mimimi. Estamos aqui também com o Leandro Venâncio, CEO e cofundador do MMA empresarial. Também ele é gestor comercial, gestor financeiro, pai, líder. Tem mais alguma coisa que faltou? Faltou não, né? Cristão. Qual a sua expectativa para hoje, Leandro? Meu irmão, aprender, né? Eu já tava revendo ali quais perguntas que eu ia fazer, porque o tempo é curto, então eu falei assim, não vou separar. E as perguntas acho que é mais para mim do que para os outros, mas como eu sou empresário, como eu sou gestor, como eu lidero equipes, eu acredito que eu vou representar bem aí os empresários. Cara, e nós estamos aqui hoje com o fundador da Times School, um dos maiores palestrantes hoje no Brasil sobre gestão do tempo, escritor, palestrante, pai, cristão. Faltou alguma coisa, Rafael? Meus amigos, que prazer estar aqui com vocês. E é uma alegria falar sobre gestão do tempo nesse podcast, que está cada vez crescendo mais. E eu sou fundador, como foi falado pelo Danilo, da Times School, Escola de Gestão do Tempo. Já tive a oportunidade de treinar empresas como iFood, Porsche, Chevrolet, Janssen, Coca-Cola, Pepsi, Petrobras, Sabesp, enfim, Boreal Veritas. E hoje a gente vai falar o que for preciso sobre gestão do tempo para nos tornarmos mais produtivos. Vamos embora. Na verdade, a gente trouxe aqui para você resolver o nosso problema primeiro, né? Então a gente Podcast é uma forma barata de ter consultoria. A gente pensou, como é que a gente vai pegar a consultoria de graça? Vamos abrir um podcast. Mas, Rafael, eu queria te fazer uma pergunta. Eu abri uma caixinha de pergunta mais cedo. E a pergunta que mais teve lá foi sobre procrastinação. E acho que isso também permeia nós aqui, né? A gente estava aqui. Você não acompanhou antes, mas todo mundo estava aqui enchendo o Rafael de pergunta. Eu quero fazer uma pergunta também. Mas qual que é o remédio para a procrastinação? Assim, o mal que permeia os empresários, estudantes, todo mundo que tem um foco e que quer trabalhar com alta performance. Qual o melhor remédio para isso? Ótimo. O que é procrastinação? Procrastinação vem do latim procrastinare, que significa deixar para além do amanhã. Então, o procrastinador não deixa só para amanhã. Porque todo mundo tem um prazo de atraso que é razoável. Às vezes acontece imprevistos, situações que você atrasa uma determinada tarefa. E toda pessoa produtiva tem algum nível de atraso. O problema é que procrastinare é deixar para além do amanhã.
Você vai além do prazo da razoabilidade. Você quebra qualquer tipo de bom senso e protocolo. Procrastinação no grego vem da palavra acrásia, que significa ir contra o seu melhor julgamento. Você sabe que deve fazer algo. Sua natureza autêntica diz a você, lança um infoproduto, mas você vai contra a tua natureza autêntica. Faz exercício físico, você vai contra aquilo que o teu coração está falando com você. Vai lá e trabalha esse projeto, você ignora isso. Então, ao saber que você deve fazer algo e você não faz, procrastinar é ir contra o seu melhor julgamento. O que é a procrastinação? Por que isso acontece? Imagine 3 níveis de humor. Verde, alto humor, Matheus. Amarelo, humor neutro, Leander. E vermelho, baixo humor, Danilo. Imagina esses 3 níveis de humor. Verde, alto humor. Amarelo, humor neutro. Vermelho, baixo humor. O nosso cérebro ele funciona debaixo de 2 imperativos biológicos. A gente vem com uma programação de fábrica. Primeira programação de fábrica do cérebro, preserve energia. Ser preguiçoso é completamente biológico e natural, então não se condene. Todos nós nascemos preguiçosos. Segundo imperativo biológico, só gaste energia se houver uma ameaça envolvida. Então, quando é que o cérebro está disposto a gastar energia? Quando tem um problema envolvido. Então, olha só. Por que a gente... Vamos começar. Por que as pessoas não fazem exercício físico? Porque não tem uma ameaça ainda em relação à saúde. Elas sabem que devem fazer, mas elas ignoram. Por quê? Porque elas ainda têm a saúde. Quando houver uma ameaça e o médico as repreendê-las ou ameaçá-las, imediatamente vira uma tarefa prioritária, porque libera cortisol, adrenalina, e agora você tem foco sobre aquilo que gera pressão. Por que a maioria das pessoas, elas, vamos dizer, estão presas até hoje na política, falando mal de presidente? E falando que não prosperam por causa disso, não crescem por causa disso? Porque gasta menos energia você falar mal de um presidente do que você gasta energia protagonizando algo para a tua vida. Por isso que a gente fala mal dos outros, por isso que às vezes a gente nem investe no nosso casamento. Eu sou casado há 15 anos. E por que a maioria dos casamentos são nota 6? Porque o cérebro não quer gastar energia com aquilo que já foi conquistado, com aquilo que já é status. Então, todo bom gestor do tempo ele tem que ter uma mente antecipada. É o que Confúcio dizia, cave um poço antes de ter sede. Cave um poço antes que venha um tempo de sede. Guimarães Rosa também dizia, o animal satisfeito dorme. Ou seja, quando você está satisfeito, você se acomoda. A maioria de nós gerenciamos o nosso tempo através daquilo que a gente chama de superocupação defensiva. Você se defende do tempo. Você não busca algo. Então as pessoas estão sempre fugindo de algo e não buscando um resultado. Agora olha só, voltando para a parte do humor. Verde, alto humor, amarelo, humor neutro, vermelho, baixo humor. Todas as vezes que você olha para uma tarefa que ela é ou chata, ou complicada, ou dá trabalho, ou tem risco social, ou seja, você tem risco de julgamento, ou ela tem demora na recompensa, um desses pontos ou algum desses pontos, você tem uma perda do humor, Leander. Você perde o seu bem-estar. Imediatamente os sensores do seu cérebro percebem essa perda do basal. E aí o seu cérebro, igual aquela avó que cria neto, sabe, que mima, fica com dó de você e imediatamente dá outras opções de tarefas mais rápidas, mais fáceis, mais tranquilas, mais superficiais. E você restaura o humor só de pensar nessa troca. É como se você olhasse na tarefa lá, por exemplo, preciso pensar em melhorar em 15% esse indicador de venda, de positivação de clientes. Dá trabalho demais. Aí o cérebro fala, antes disso, vai emitir uma nota fiscal para o cliente. É mesmo, e você vai feliz, fugindo da tarefa mal-humorada. Só que aquela felicidade, ela é uma ilusão. Ela não tem sustentabilidade. Conforme o dia passa, você vai perdendo esse bem-estar. Volta para o neutro, que é o humor amarelo, neutro, até que no final do dia, seu humor está vermelho. Você tem a culpa voltando. É o que a gente chama de efeito Emmett. O que é o efeito Emmett? O teu cérebro gasta mais tempo e energia pensando naquilo que você não fez do que o tempo e energia que você gastaria fazendo a própria tarefa. Agora, o que uma pessoa produtiva faz? Ela olha para uma tarefa, ou ela é chata, ou ela é complicada, ou dá trabalho, tem risco social, tem risco de não dar certo, e ela é demorada na recompensa. Cai o humor dela igual o do procrastinador, porque é biológico você ter um mau humor diante de uma tarefa que você não sabe o resultado, que gasta muita energia, enfim. Só que em vez de fugir para as outras tarefas que o cérebro abre o leque, uma pessoa produtiva encara esse mau humor. Ele entra nesse vermelho, ele aceita. Ele pega a emoção, converte na interpretação e prioriza. Porque ele sabe que
aquele mau humor ele vai saindo conforme você vai executando. Então ele vai executando a tarefa, ele aceita isso, entra na tarefa mal-humorada e ao longo do dia ele vai recuperando, volta pro neutro até que finalmente ele tem todo um retorno do bem-estar, que é o humor verde, sobre aquilo que ele priorizou durante o dia. Você pode ver na própria Bíblia. A Bíblia diz em Gênesis 1 que a terra estava sem forma e vazia. Você vê que nosso Deus é um Deus de ordem. Todo movimento em direção à ordem nos traz prazer. Você já viu? Você lava teu carro, você fica empoderado, à vontade de sair. Vamos passear, meu bem. Vamos para Caldas Novas, porque meu carro tá limpo. Todo movimento em direção à ordem te traz prazer. Isso ativa uma região do seu cérebro chamada córtex orbitofrontal, que tem a ver com prazer estético. E aí, por que eu tô falando isso? Porque quando Deus foi organizando a semana, a terra durante a semana, o que Deus normalmente falava no final do dia depois de ter executado a lista de tarefas dele? Ele viu que foi Isso é bom. E viu Deus que era bom. Deus olhava o que tinha feito, o que tinha executado, a maneira como ele tinha priorizado, falava, foi bom o que eu fiz. Então, o desfrute é uma recompensa de um dia bem executado. Quando você executa bem seu dia, você desfruta. Agora, qual é o problema da procrastinação? A gente quer ser feliz o tempo inteiro. Por que as pessoas são improdutivas? Porque elas são viciadas em prazer e felicidade. Todo procrastinador é viciado em recompensa imediata. Olha um exemplo de procrastinador na Bíblia. Esaú trocou a primogenitura por uma recompensa imediata, por um bem-estar imediato. Saiu do vermelho da fome, foi para o verde, comeu e depois voltou para o vermelho com intensidade. Jacó fez a comida, entrou no vermelho e depois cumpriu e se tornou herdeiro de todas as bênçãos, ficou no verde. A gente precisa entender, Mateus, Danilo e Leandro, que às vezes a nossa melhor priorização vai ser paradoxal ao nosso bem-estar imediato. E tá tudo bem. Às vezes a sua melhor decisão sobre o que fazer vai ser antagônica àquilo que você realmente gostaria de fazer. Então, se a gente não sabe adiar o fenômeno do bem-estar e do prazer para um momento no futuro, a gente nunca vai ser produtivo. E as pessoas estão o tempo inteiro esperando o engajamento das emoções para fazer as coisas. Mas a emoção, a carne, o corpo, não é entrada, é saída. Não é iniciativa, é acabativa. Você projeta como você vai se sentir depois da tarefa, não antes. Quando a pessoa entende isso, ela vence a procrastinação. Cara, bacana, hein? Já dá pra acabar aqui. Já. Mas deixa eu te falar, eu tenho uma questão assim, fazendo assim entendendo muito os empresários, a gente lida com o empresário toda semana e sempre a gente enxerga o empresário no cenário. Ou ele tá esgotado, exausto, e ele não tem, parece que ele não tem tempo suficiente para desenvolver a melhoria da empresa, crescer a empresa. E às vezes a gente também se enxerga em alguns momentos nesse cenário. Pô, tem tanta coisa para fazer, eu tenho tanta coisa para me ocupar que qualquer coisa que fuja disso aqui, ou que exija mais de mim nesse sentido, eu não consigo executar. E a maioria dos empresários com que a gente lida, eles estão estagnados na produtividade, no crescimento da empresa e até na disposição de querer crescer. Então parece que a gente tem que fazer mais um exercício mental do que um exercício ali de uma tarefa específica. E aí a gente percebe hoje que a falta de crescimento do empresário está mais ligada à indisposição de querer algo novo do que necessariamente de querer operar alguma coisa que vai render o resultado imediato. É normal isso no empresário? Esse cara chegar nesse momento onde ele está tão ali sobrecarregado de tarefa que ele não consegue mais pensar em alguma coisa que vai fazer ele crescer? A maior parte do estresse que os empresários profissionais sentem é devido à dificuldade em gerenciar o seu ecossistema de tarefas. Porque de onde vem o estresse? Do sentimento de não controle. Quando você não se sente no controle dos seus compromissos, você tem um estresse. Como é que você vence o estresse? Aumentando o sentimento de controle. A grande questão é o seguinte, que as pessoas, Mateus, que se sentem mais improdutivas, normalmente foram aquelas que foram mais produtivas. Por quê? Porque a produtividade te leva a ter tantas conquistas que agora você tem que gerenciar um ecossistema produzindo tarefas o tempo inteiro. E aí você alcança o seu ponto de improdutividade. Nesse ponto de improdutividade, muitos empresários e profissionais têm uma desesperança em crescer mais. Porque eles dizem, eu cheguei a um ponto que eu já nem estou suportando gerenciar o que eu tenho, imagina se eu crescer mais. Mas só que para o negócio dele continuar prosperando, ele tem que entrar na crise do crescimento. Porque existem duas crises, ou a crise de evoluir ou a crise de crescer. Não existe estabilidade na vida. Mas aí você pensa, mas se eu crescer, eu vou gerar crise em outras áreas da minha vida. Por quê? Porque o equilíbrio está difícil. Então, qual que é o segredo?
Imagine que eu sou um faixa branca de judô. Eu aprendi alguns golpes. Eu vou para um campeonato empolgado para exercitar esses golpes. Entra um adversário faixa branca. E eu venço esse adversário. Nós estamos na mesma categoria. Aí eu vou e evoluo, vou aprendendo novos golpes, vou para a faixa azul. Me empolgo. Vem um adversário num campeonato faixa azul. E aquilo me inspira e me desafia. Ó, faixa azul, vamos ver se eu ganho. E eu ganho dele, vamos dizer. E eu vou tendo vitórias, essas vitórias geram o quê? Encorajamento na minha vida. Só que, de repente, eu paro na faixa azul. Porque eu já tive algumas vitórias. Mas só que agora o meu próximo desafio, o meu próximo adversário é um faixa roxa. E agora eu me sinto amedrontado, me sinto inseguro. E o outro lado do outro lado está seguro. Nossa, eu sou muito melhor do que ele, eu tenho mais repertório. Então você percebe que a insegurança não é fruto do seu desafio, é fruto da habilidade que você domina para enfrentar o que está diante de você. Quanto mais você tem repertório de gestão do tempo, mais você se encoraja a surfar ondas grandes. Quanto mais restrito é seu repertório, mais você tem medo. Por quê? Porque você pensa, eu já estou tão oprimido, eu já estou com a síndrome do pensamento acelerado. Então, o segredo da gestão do tempo para esses empresários cansados não é diminuir a complexidade. Por quê? Porque conquistas produzem tarefas. Quanto mais você evolui, mais tarefas você tem. Então, no lugar de reclamar que tem muita coisa para fazer, aprenda a subir o nível da gestão do tempo que você tem. É isso que eu diria para eles. Gestão do tempo não é talento, é treinamento. Agora eu entendo porque tem muito curso ruim de gestão do tempo. Tem muito curso ruim que é... Você vai lá fazer um curso, eu fiz muito curso ruim. Você vai lá fazer um curso, eles vão ensinar a matriz de Eisenhower, Q1, Q2, Q3, Q4, delegue. Não é que é ruim isso. Mas vamos dizer que isso são técnicas iniciantes de gestão do tempo. Não é que é ruim, talvez para um faixa azul, um faixa roxa vai. Mas depois que você chega na faixa marrom, faixa preta dos desafios da vida, você tem que ter mais elegância no seu sistema de organização. Você tem que ter mais estrutura. Então, eu até digo, Leander, não seja um empresário motivado, seja um empresário estruturado. A força da sua gestão do tempo é proporcional à força da estrutura que você cria fora da tua cabeça para organizar suas tarefas. Se vocês me perguntarem qualquer coisa aqui, qualquer coisa mesmo, que eu tenho que fazer, eu vou mostrar para vocês um ecossistema de organização. Qualquer coisa. Então eu sou estruturado. Eu tenho um cérebro externo, a minha cabeça, que armazena todas as minhas tarefas. Então todo empresário tem que ter duas forças. Força de visão e força de execução. Você tem que ter um sistema de organização para visão, que são os seus projetos. E você tem um sistema de organização de execução, que é as tarefas desses projetos que vão entrar na semana. Então, quando você trabalha com força de execução, força de visão e força de execução, você tem a produtividade. Muitos empresários têm força de visão. É um sonhador, mas ele não executa. Outros têm força de execução, mas não estão vinculados a projetos. Então, tarefeiro. Os dois estagnam. Exatamente. Você tem que ter as duas coisas. Força de visão e força de execução. Cara, bacana isso aí. Isso eu nunca tinha ouvido falar, não. Mas de forma prática, o ideal seria a gente externar essas ideias e colocar elas num Canva, em algum lugar, para que a gente consiga visualizar. A força do resultado de um empresário não é o que ele sonha na vida, porque todo mundo tem sonho. Qualquer empresário, um pequeno que está quebrando tem sonho, um grande que também tem sonho. A questão é o sistema que dá conta de tudo aquilo que você se comprometeu. Então, exemplo. Quando eu digo para mim, nossa, eu queria aumentar em 20% a minha renda, a renda da minha empresa. Quais projetos que vão dar suporte a isso? Onde é que eu vou colocar esses projetos? Qual que é o ritmo que eles vão ter? Como é que eu vou trabalhar a borda desse projeto? Que são as ações envolvidas nisso. Quando eu digo, por exemplo, nossa, eu queria aumentar meu portfólio. Para onde vai esse projeto? Onde é que ele tem anotado? Existe uma diferença entre tarefas e projetos. O que é um projeto? Projetos são big rocks, são resultados. Eu quero alcançar resultados na minha vida. Então transforme intenções em projetos. Transforme, eu digo até o seguinte, você não tem um problema, você tem um projeto que você não anotou, não criou o primeiro movimento, não colocou ele numa lista de execução. Então eu tenho um problema, minha equipe é relaxada, minha equipe é incompetente. Transforme isso num projeto, que é criar competência na minha equipe. Nossa, meu financeiro é desorganizado demais. Cadê o projeto? Quero organizar meu financeiro. Então assim, a tarefa, uma única ação você resolve. Projetos são resultados maiores. Todo empresário, ele não pode ser um tarefeiro. Ele tem que rodar projetos. Por isso que todos os dias eu acordo e falo, eu não faço tarefa, eu rodo projeto. Porque a força da sua gestão do tempo é proporcionar aos projetos que você roda.
E esses projetos têm que estar visuais, porque projeto é um resultado que você reconhece que quando você alcançar no futuro, sua empresa melhora. Mas o que não falta no nosso dia a dia é tarefa. Que é o quê? Emitir nota fiscal, comprar resma de papel, consertar a impressora, ver um plano de celular diferente, atender o dia a dia ali. Mas cadê os seus projetos? Porque o projeto é que dá sentido ao seu tempo. Qual que é a única semente que a gente planta hoje que fala com o futuro? É a semente da ação relacionada ao projeto. Você não tem ainda aquele resultado, mas você visualiza ele o tempo inteiro. Se você não tem projetos e não está executando projetos, você está improdutivo no seu tempo fazendo coisas. Então não importa quantas coisas você fez, importa se você rodou hoje um pouco de movimento em relação ao seu projeto, que é as suas ações. Então tirou tudo da cabeça, classifica entre projetos e tarefas. Crie listas, o que é tarefa, o que é projeto. Para os seus projetos, crie movimentos de borda. O que é um movimento de borda? É a aplicação da lei do reducionismo. O nosso cérebro ele tem uma região chamada amígdala. Não é amígdala aqui não, gente. Isso aqui são tonsilas palatinas. Hoje em dia o pessoal fala, arranquei minha amígdala, só você arrancou seu cérebro para fora. A amígdala é uma região do cérebro, uma sub-região do sistema límbico que tem a ver com luta e fuga. Todas as vezes que você vê um resultado que ele é grande, que ele é complexo, que ele dá trabalho, que ele tem risco, você tem acionamento de amígdala. É cerebral. Ou seja, o cérebro quer fugir daquele ambiente, porque pode ser que você gaste energia e não dê certo. Pode ser que você seja, inclusive, julgado naquele ambiente. Exemplo. Eu vou fazer um evento, o MMA de vendas. Pode ser que a sua produtividade leve você para um ambiente de julgamento. Então o cérebro fala, não sei se eu quero isso. Aí eu quero elogiar os sócios aqui, porque já estão na 3ª edição, cada edição enchendo mais, né? Então a amígdala diz, é muito complexo, dá trabalho, tem risco, vai gastar dinheiro, vamos para alguma coisa mais previsível. E o que você pode fazer para silenciar esse medo da amígdala? Trabalhe com micromovimentos, que é o que a gente chama de tarefa de borda. Pega um resultado grande e cria um movimento pequeno. Então, eu estava fazendo mentoria com um advogado no ramo de direito tributário e ele falando, cara, eu preciso tanto crescer profissionalmente, mas eu me sinto tão sobrecarregado. Eu falei, vamos tirar tudo da cabeça primeiro. Depois a gente discerniu o que era projeto e tarefa. E um dos projetos dele era fazer mestrado em direito tributário. Eu falei, por que você não faz? O que ele respondeu? Não tem tempo. Cara, corrido, não tem tempo. Eu falei, tá bom. Qual é o menor movimento que você pode fazer em relação a isso? Vamos diminuir a complexidade, vamos criar uma borda, que é o primeiro movimento, a borda da piscina, a borda do alimento. Tá quente o meio, vamos pela borda. Qual é o primeiro movimento? Ele ficou 1 minuto pensando e disse, pesquisar na internet onde tem mestrado em direito tributário, Goiânia e Brasília. Eu falei, pronto. Quanto tempo demora isso? Ele, 15 minutos. Eu falei, pronto. Esse é o seu movimento. É difícil? Não. Dá trabalho? Não. É complexo? Não. Gasta muita energia? Não. Seu cérebro gostou. Ele, nossa, tô até de bom humor. Falei, pronto. Agora coloque um quando, porque um o quê sem um quando é um nunca. Um sonho sem data é fantasia. Sonhar é bom para dormir. Quer sonhar? Dorme e sonha. Acordou, coloca um quando no seu o quê. Eu falei, quando você vai fazer? Ele colocou numa lista, que a gente ensina vários tipos de listas. O que eu ensino para as pessoas? Que projeto não pode ter pressa, tem que ter ritmo. Você tem que ter cadência no projeto. Os maiores projetos que eu desenvolvi na minha vida, não desenvolvi por um rompante de motivação. Falei, não, hoje eu vou parar e vou ficar em função disso. Não, eu criei pequenos movimentos diários ou semanais que quando se juntam, eles vão somatizando e de repente você tem encorpa ele, você cria ritmo. Era lei de Newton, né? Dizia que um objeto estagnado vai permanecer em repouso a não ser que haja um movimento. Quando você cria uma tarefa de bordo, você diminui a energia de ativação. O cérebro adora isso. Cérebro imperativo biológico número 1. Preserva energia. E é tão interessante que até no meu casamento eu já usei isso. Houve uma vez que eu estava eu e minha esposa assim, meio melancólica um com o outro. Ela estava meio para cá, eu meio para lá. Sabe, ela devia estar TPM, eu devia estar chateado porque ela estava TPM, sei lá. Alguma coisa nesse sentido. E passou uns 3 dias assim. E eu pensei, nossa, eu precisava dar uma quebrada nisso aqui. Aí eu comecei a conversar com meu cérebro. Vai lá, abraça ela. Com força e fala assim, solta enquanto você não sorri. O cérebro falou, não, é muito complexo, pode ser que ela te mate. Não mexe com isso não. Tem muita... O resultado era muito complexo, um movimento muito complexo. A minha amiga falou, fuja disso, é muito complexo. Aí eu falei, não, então eu vou dar um passo para trás e reduzir a complexidade. Qual que é a borda mais fácil do que isso? Aí meu cérebro falou, vai lá, senta do lado dela e fala que ama no rosto.
O meu cérebro falou, não, vai que ela me rejeita. Cria uma super borda, algo mais fácil ainda. Tá bom. Eu vou passar lá no corredor, falar que amo, mas sem olhar e passar reto no corredor. Eu falei, o cérebro falou, tá bom, tá fácil, tá tranquilo, tem menos risco social. Passei, ela tava lendo o livro, eu falei, te amo. E acelerei, sem olhar pra ela. A palavra foi indo de borda, bateu nela, ela parou e falou, eu também te amo. E voltou. Eu parei no meio do corredor, falei, opa, a primeira borda funcionou, vou jogar pra segunda. Olhei pra ela e falei, você é presente de Deus na minha vida. Ela colocou o livro do lado e falou, você que é na minha vida. Eu falei, opa, a segunda tarefa de borda funcionou, já vou pra terceira. Aí eu falei, vou te fazer feliz. Ela levantou e falou, eu que vou te fazer feliz. Eu sei que foi indo. E de repente o ambiente, a atmosfera do casamento mudou. Só porque eu criei uma borda. É lógico que eu tô falando isso pro nível pessoal, mas até com relação às minhas filhas. A minha filha, uns 2 anos atrás, eu coloquei até essa experiência no Instagram. Eu falei pra ela tá com 8, ela tinha 6 anos. E a professora deu um livro de 20 páginas pra ela ler. Mas cada página poucas palavras. Ela chorava, eu não quero. Eu falei, vou usar a tarefa de bordo, porque esse é a amígdala sendo acionado. Vou treinar ela. Falei, você não vai ler 20 páginas, você vai ler uma página. Quando eu falei uma página, ela parou de chorar. É só uma, papai, só uma, é seu alvo. Ela leu, pronto, eu falei, agora vencedores leem mais uma. Ela, sério, eu falei, só mais um. Eu falei, minha filha, não, outra, aí eu tiro o chapéu pra você. Ela leu as 20, numa boa, eu falei, tá vendo? É a lei do reducionismo, você fatia em partes menores, diminui a distância psicológica. E o empresário pode fazer isso também. Quantas vezes eu falo, poxa, eu precisava criar uma ideia nova para minha empresa crescer, impulsionar. Aí parece tão difícil que você colocar lá na agenda, criar uma ideia nova. Aí o que eu faço? Não, sabe o que eu vou fazer? Lei do reducionismo. Durante 5 minutos eu vou pegar só um papel e colocar a primeira ideia. 5 minutos. Primeira ideia. É fácil. Pego, o cérebro aceita. Agora, quando você fala, eu preciso criar um movimento inovador, o seu cérebro trava. Então, aprenda a trabalhar com pequenos movimentos. Eu tenho 9 livros escritos. As pessoas me perguntam, como é que você conseguiu? Eu falo, você dá conta de escrever uma frase? Faço demais. Eu faço escrever uma frase. Terminou, fala, escreva outra. Escreva outra. Outra. Então, o que é um livro? Centenas de vezes que você escreveu uma frase. Olha aí, ó. Uau. Vai falar desse podcast. Então, assim, pelo que eu tô entendendo, gestão do tempo é mais uma luta contra si mesmo do que propriamente com aquele que tá externo a você, não é? É você entender como seu cérebro funciona. Qual que é a linguagem preferida dele. Aprende a agradar ele. Porque se você falar na linguagem que ele funciona, você vai ter menos resistência cerebral. Você vai fluir melhor. Então, produtividade e gestão do tempo tem a ver com neuroprodutividade. Eu entender sobre ínsula, amígdala, cingulado anterior, córtex orbitofrontal, amígdala, córtex visual, enfim, entender sobre noradrenalina, dopamina, serotonina. Quando eu entendo como o meu corpo funciona, eu consigo governar sobre ele. E não te falar, sou esforçado e pronto, eu vou fazer na marra. Você tem que entender sobre ciclo circadiano, sobre liberação de hormônios durante o dia, sobre glicose, sobre adenosina. Então, quando você entende isso, você cria uma malha viária no seu cérebro, uma malha de neurônios que te dá todo um suporte para você tomar boas decisões o tempo inteiro. Você se torna um jogador, um lutador de judô faixa preta. Alguém move, você já tem 3, 4 golpes. Alguém te dá um contragolpe, você já tem 5 outros contragolpes. Agora, o que as pessoas não entenderam? Elas querem ter conquistas gerenciando o tempo de qualquer maneira. Aí eu digo o seguinte, a pessoa olha o meu sistema de organização e tudo, e ela fala, nossa, cara, mas você deve ser travado. Aí eu falo, de jeito nenhum, isso aqui é liberdade. Eu adoro ficar em paz no meu tempo livre. Eu adoro também no dia que eu falo, sabe uma coisa? Hoje eu não tô afim de trabalhar tanto, não. Hoje eu vou passear com a minha família à tarde, quinta-feira à tarde no shopping. Desde que eu olho o meu sistema, entendo o que é que está acontecendo, interprete ele e tome uma decisão consciente, tá tudo bem, eu fui em paz. Porque eu tenho um sistema representativo de todo o meu universo de tarefas. E um dos pontos que todo mundo precisa entender é o seguinte. Em jogos de Champions League, não há lugar para 2 coisas. Amadorismo e sorte. Tem muita gente gerenciando o tempo com cabeça de pelada. Ah, vou pegar uma lixinha, ele rasga uma folha de um caderno, dá a folha de um caderno e crack, aí ele arranca as pontinhas assim. Esse é meu sistema de organização. Pega uma bique e faz uma folha feia pra caramba, dobra em 5 pedaços, coloca aqui ó, e fala, tô organizado pra caramba. Não é que isso significa que você
é improdutivo por causa disso. Mas se você tem uma Champions League, você tem muito projeto, tá crescendo, você tem muitos pontos produtores de tarefas, você tem que gerenciar pessoas, gerenciar a tua família, você tem que tornar mais elegante seu sistema, até para ativar a córtex orbitofrontal, que tem a ver com prazer estético. Então, quando o seu sistema de organização, ele também é bonito, ele tem cores, ele tem lógica, tem diferentes naturezas de listas, você começa a interagir mais feliz com o seu sistema, ele te agrada, ele te atrai também. Por isso que eu digo que a força da tua gestão do tempo é a força do seu sistema. Imagine só, hoje em dia, o burnout, estresse, depressão, ansiedade, é como se fosse cesta básica na vida do ser humano. Agora, vamos lá. Imagine que você precisa levar um objeto da sua casa para o seu trabalho e você não pode esquecer de jeito nenhum de levar no outro dia. Aonde você deixaria esse objeto? No meu carro. Aí vai fazer igual um cara de São Paulo. Colocou no carro, no outro dia ele foi de Uber. Rodízio em São Paulo. Não. Aqui em Goiânia. Colocaria no meu carro. Acho que no carro daria. Onde mais vocês colocariam? Possibilidades. No bolso. Bolso, onde mais? Caramba. Do lado do celular, na porta de casa, concorda? É. Por que você faz isso? Vou dar uma resposta neurocientífica. Funciona. O seu eu inteligente sabe que amanhã talvez o seu eu bobo apareça. Seu eu inteligente fala, vai que o meu eu de TDA aparece amanhã. Então ele já cria um sistema para se proteger das falhas cerebrais. Agora, olha a pergunta. Qual é a emoção que surge dentro de você quando você coloca um objeto em um lugar que você tem certeza que não vai esquecer no outro dia? Qual a sensação que surge dentro de você? Segurança. Segurança, o que mais? Conforto. Conforto. Paz. Paz, ótimo. Mas você nem concluiu a tarefa, essas boas sensações estão dentro de você. Paz, segurança, tranquilidade, parece que você até aceitou Jesus, né? Todas as boas emoções que você queria sentir. Agora esse é o ponto, você nem concluiu a tarefa, mas você já está em paz. Porque a paz está no plano que você cria, para aquilo que você precisa fazer. A paz está no plano. Poxa, eu tenho tanta coisa para fazer, qual é o plano para isso tudo? Mas não vai dar tempo de fazer tudo, exatamente. Então qual é o plano para o que vai caber hoje, para o que vai caber amanhã? Você vai usar ciclos semanais, você vai renegociar prazo, você vai falar mais não, você vai puxar o perfeccionismo de alguma tarefa e reduzir o perfeccionismo dela, vai aumentar o perfeccionismo de outro, você vai delegar mais, você vai dizer não para alguma coisa, você vai jogar mais para frente, você vai dar um stand-by no outro projeto. Você tem que ter lógica, só que pensar cansa. De fato. Uma tarefa operacional, usando neurônios que você já está acostumado a usar, gasta 15 watts no impulso elétrico. Então o empresário adora fazer aquilo que ele já está acostumado a fazer. Por quê? Porque gasta menos energia. Aprender coisas novas, você tem um gasto de 60 watts no impulso elétrico, ou seja, o cérebro recruta glicose, transforma em eletricidade e gasta energia. Você está gastando a glicose ao longo do dia. Pensar gasta glicose pra caramba. Agora, criar um novo raciocínio gasta 150 watts no impulso elétrico, 10 vezes mais do que uma tarefa operacional. Então, pensar coisas novas é uma tarefa extremamente mal-humorada. É uma tarefa que o seu cérebro tenta resistir. Mas quando você interpreta certo essa fuga dele, você sabe que é nessa tarefa que está a prosperidade daquilo que vai trazer desfrute no futuro. Você não foge da tarefa. Você sabe que aquela tarefa vai te levar a alguma coisa que depois vai ter colheita. Entende? Então todo empresário tem que aprender a gostar. Eu digo que produtividade é igual tomar chá de hibisco. É amargo na raiz, mas o fruto que traz é muito doce. Você ser produtivo é amargo na hora, mas depois, no final do dia, no final da semana... E mesmo que você sendo produtivo, você ainda não consiga ter o resultado que você quer, porque todos nós temos esse desafio. Às vezes você tem um ciclo de produtividade que não produziu naquele ciclo de produtividade o resultado que você queria. Aí você fala, poxa, agora eu vou ter que fazer outro ciclo de produtividade para ver qual é o próximo resultado. Mesmo que você não tenha o resultado que você gostaria, você tem o consolo de saber que você está sendo pelo menos coerente com você. Você não vai ter dúvidas. Como seria minha vida se eu tivesse sido produtivo? Então, o empresário, quando ele é produtivo, isso também tem a ver com terapia. Isso determina o ambiente psicológico dele. Poxa, eu estou, às vezes, no aperto, ainda minha empresa não prosperou, ou prosperou, que seja, mas eu estou sendo coerente com aquilo que está diante de mim, estou sendo produtivo. Então, não aconteceu ainda, mas vai acontecer, mas não aconteceu, mas eu estou fazendo o que eu poderia estar fazendo. Eu tinha uma pergunta em relação a isso, Rafael, porque aprendi contigo lá dentro da Times School. Para quem não sabe, reforçando aqui, o Rafael ele tem uma escola, tem 1.600 alunos, Sim. É isso, né? Eu sou um deles, Times, hein? eu sou aluno também. É. E lá dentro da escola tem uma aula lá que a gente fala muito de projeto, em que a expectativa que a gente tem quando a gente vai rodar um projeto é que é linear.
né? É um crescimento linear. E na verdade você mostra lá que é uma curva exponencial. Ou seja, no início praticamente não tem resultado, mas chega um momento em que o resultado começa a aparecer muito rápido, né? Como que a gente lida nessa etapa inicial em que eu não tô vendo resultado, assim como a academia, por exemplo, não tô vendo resultado? Como se manter firme nessa decisão, sendo que no início é tão complicado isso, né? Só lá na frente que parece que vai empreender é muito isso. Ter uma empresa é muito sobre isso. Um projeto que por vezes parece que demora, né? Como manter firme? Todo início ele é silencioso. Todo início você tem uma expectativa, normalmente não atendida. Então você tem a dopamina, que é um neurotransmissor da motivação, que te impulsiona uma visão inspirativa. Só que conforme você vai repetindo, você percebe que esse horizonte ele vai se afastando conforme você vai repetindo, né? Ou seja, você faz um ciclo de repetição, não é ainda o que eu esperava, você tem que fazer outro ciclo de repetição. Então você tem que ressignificar as coisas. Todo sucesso passa por ciclos de não sucesso. Todo sucesso passa por ciclo de insucesso. Quando você entende isso, você sabe que o ciclo de insucesso é o caminho para você chegar no ponto de sucesso. Se não tiver o ciclo de insucesso, você está no caminho errado. Você sofreu a sorte. Você deu sorte. E sorte não é nada concreto, não é nada que tem fundamento, não tem raiz. Uhum. Então, quando você faz a ressignificação desse processo, entende que ele é silencioso, que os projetos que levam a gente a crescer são silenciosos e que antes do resultado você está criando fundamentos muito sólidos de perseverança, de altruísmo, resiliência, de pensar diferente, porque quando algo não dá certo, você pode ter neurogênese, que é um novo raciocínio. Uhum. Quantas vezes eu não tive que parar na semana e falar, cara, eu preciso de um novo raciocínio. Porque aquele raciocínio pelo menos me tirou da inércia, mas não me levou ainda no ponto. Mas pelo menos eu andei alguma coisa. Pelo menos eu olhei. E depois, quando você conquista o seu Everest, você tem um sentimento de recompensa e você tem um respeito àquele ponto seu para você não desprezar aquilo que você conquistou, porque deu trabalho. Mas é engraçado quando você chega no Everest, você fala, conquistei, aí você olha, não, é mais alto o Everest do que eu imaginei. Você fala, nossa, eu achei que isso aqui já era alguma coisa. Na verdade, eu tô no 1% daquilo que eu queria alcançar, porque você tem a dopamina, que é o novo ponto que você gostaria de alcançar. A minha maneira de ficar mais em paz com relação à produtividade é sempre avaliar o seguinte, eu tô crescendo em relação ao Rafael do mês anterior, eu estou desenvolvendo novas habilidades, eu estou desenvolvendo projetos, porque se eu estiver crescendo em habilidades, em ousadia, em tentativas, na produtividade, eu fico mais em paz com relação à ainda não colheita. Nós precisamos entender que tem 3 tipos de semente que a gente planta de projetos. Um é o projeto cheiro verde. Você planta em 1 mês e dá resultado. Você tem que ter cheiro verde no teu dia a dia. Por quê? Porque você precisa pagar as contas do outro mês. Às vezes fala, não, eu vou fazer um projeto daqui a 5 anos. Não, mas cadê o cheiro verde de hoje? Porque você precisa pagar as contas. Então você precisa ser produtivo no cheiro verde. Todo empresário tem que ter isso. Cadê aquilo que resolve meu mês? Mas você também tem que ter uma semente de arroz, que é aquilo que você planta são 6 meses. Então eu preciso ter uma coisa de médio prazo aí para ir me dando força enquanto eu estou na semente de cheiro verde. Eu preciso ter o arroz também, que dá um pouco mais lucro do que o cheiro verde. Mas você precisa também ter uma semente de maçã. São quase 5 anos para você ter resultado, mas uma lavoura de maçã vale muito mais do que de arroz. De arroz de cheiro verde. Então você tem que ter sempre essas 3 forças. Alguma coisa de curtíssimo prazo, alguma coisa de médio prazo e alguma coisa de longo prazo, porque o longo prazo passa. Hoje é o longo prazo de 5 anos atrás. Você entendeu? Hoje é o médio prazo de 6 meses atrás. Então você sempre tem que estar trabalhando nesses projetos. Então eu tenho projetos que eu falo, isso aqui eu tenho que trabalhar que em 3, 4, 5, 6 meses dá alguma coisa. Eu tenho uma resposta para avaliar se eu cresci. Mas ao mesmo tempo eu vou fazendo um outro projeto, 5 anos é uma metáfora. Pode ser que 5 anos seja 2 anos. Certo? Longo prazo pode ser que seja 2 anos e meio, 1 ano e meio. Enfim, mas é uma coisa um pouco mais distante. Mas eu preciso estar trabalhando essas forças porque o tempo passa de qualquer maneira para todo mundo. Já que o tempo vai passar, você tem que semear, porque a única semente que fala com o teu futuro é o projeto. É a ação relacionada ao projeto. Senão você vai ter só um Ctrl+C e Ctrl+V nos anos que vão vir.
E é importante você rodar projeto, porque mesmo que um projeto não dê certo, Danilo, ele vai te levar até um determinado ponto para você conectar você a outro projeto. Uhum. Então, aquele projeto te ajudou a andar, a se movimentar, a se deslocar. Ah, e não deu certo, mas ele te criou uma conexão com alguém que vai te levar para um outro projeto, e esse outro projeto pode ser que já te leve para um nível melhor do que o anterior. Então, sempre rode projetos, não seja É tarefeiro. isso, aconteceu com a gente, né? Porque a gente tinha uma lavoura de Fala, cheiro fala. verde. A gente tinha uma lavoura de cheiro verde, pelo menos era assim, eu e o Felipe na nossa sociedade. Mas tinha esse desejo de algo mais concreto que levava a gente para um novo horizonte, né? E foi esse desejo que fez a gente se tornar sócio, né? Foi justamente vislumbrar algo maior pra gente. A gente tá nessa fase, né? Hoje nós nos encontramos nessa fase de ter o cheiro verde que a gente sempre fala na reunião, cara, a gente tem que ter o pão de cada dia nos dai hoje, né? Mas a gente também tá nessa fase também de olhar pro longo prazo. O que a gente às vezes sente é um sentimento que às vezes o Leandro compactua muito, compartilha muito com a gente. É um sentimento que parece que a gente tá perdendo o tempo. Tipo assim, cara, eu preciso fazer isso mais rápido do que eu gostaria de fazer, porque parece que alguém vai fazer. É o timing. É o Os timing. negócios têm um É, timing. e a gente aqui dentro tem muito isso, porque a gente vive no digital. E como a gente tá dentro de uma bolha digital, a gente acaba consumindo muita coisa. E a gente fica assim, cara, eu preciso fazer isso muito rápido. E às vezes a gente se sente até um pouco ansioso em relação a isso. E eu não sei o quanto que isso tem nos prejudicado nesse sentido, né? Não sei se isso de fato tem colocado a gente, às vezes, numa estagnação de achar que não vai dar certo, ou de querer evoluir demais e meter os pés pelas mãos. E você acha que. O que você aconselha a gente nesse sentido? Tem 4 cavaleiros neurotransmissores que o nosso cérebro busca: dopamina, serotonina, ocitocina e endorfina. São os 4 cavaleiros principais que a gente diz. A dopamina é um neurotransmissor de um alvo, de uma busca por algo, de um sonho em relação a um ponto que você quer alcançar. A serotonina é o neurotransmissor do desfrute com o que já existe. A minha metáfora é o seguinte: durante o dia, nós temos que ser dopaminérgicos mesmo. Couro grosso, lutar, batalhar, ser guerreiro. À noite seja poeta, serotoninérgico. Mas durante o dia seja guerreiro. Dopamina. E a dopamina, ela é motivadora, mas ela é desconfortável, porque ela mostra um gap, um delay entre o que você tem e o que você gostaria de ter. E a gente sempre vai ter isso. Sempre você vai É o nosso ter. sentimento hoje. Isso é um estado psicológico chamado estado de necessidade de conclusão cognitiva. Você precisa concluir isso. Você precisa ter coisas que você queria alcançar, conquistar, que estão em aberto na tua vida, que você fala, eu só vou ter paz quando eu concluir. Adivinha, quando você chegar lá, vai ter outra inconclusão cognitiva. Você vai ter outras inconclusões cognitivas, porque você vai ter que retomar a dopamina. É o que acontece com esses atletas olímpicos. Eles têm uma dopamina, vou conquistar, ficam furiosos tentando, quando alcança, eles entram em depressão porque não tem mais dopamina, não tem mais o que conquistar. Eles alcançaram o ápice. Tem até um documentário no Netflix sobre isso. O ouro, alguma coisa assim do ouro, que mostra esses atletas entrando em depressão. Então, a gente sempre vai precisar de algo para conquistar. E durante a noite, então seja dopaminérgico durante o dia e seja serotoninérgico durante a noite. Então você tem que ter a pressão. A pressão ela é boa, o estresse ele é bom. O estresse não é ruim, desde que você tenha a descompressão da pressão. Eu tenho a pressão durante o dia, à noite eu tenho a descompressão. Ok? Aí você fala, Rafael, é fácil? De forma nenhuma. Não é fácil. Para quem é pai de família, mãe de família, quem tem filhos, quem tem as contas, para quem sabe as despesas que é uma estrutura familiar no Brasil, né, para você ter sobra, viagem, saúde, tem coisa demais. Então, qual que é a minha sugestão? Eu me despriorizo também emocionalmente de vez em quando. Eu me despriorizo nas tarefas e eu me despriorizo nas emoções. Às vezes tem emoções que surgem dentro de mim no momento do dia que nem eu entendo por que eu estou tendo aquela emoção naquele momento. Biologicamente você não sabe exatamente. Pode ser o que você comeu à noite, pode ser seu corpo lutando contra um vírus, uma bactéria, pode ser
pode ser que você não entrou nas fases do sono, pode ser estresse de 2 dias atrás, pode ser, enfim, uma expectativa, uma discussão que você teve com o seu cônjuge, pode ser N fatores que você nem entende, pode ser um alimento que você comeu há 2 dias atrás que seu corpo não processou bem, tá faltando às vezes algum tipo de hormônio, algum tipo de nutriente no seu corpo, e você tem as lutas emocionais. O que importa é o seguinte, todos nós nos despriorizamos nas emoções e nas tarefas. Todos, todo mundo. Não tem vida perfeita. O mundo ideal não existe, existe o mundo real. Aí a grande questão é o seguinte, quem que é o grande empresário? Não é aquele que não se desprioriza, é aquele que recupera rápido a priorização perdida. Quanto mais rápido você recupera rápido a sua priorização, sua coerência com você e com as tarefas, melhor o seu tempo você é. Por isso que nós temos que ter ponto de corte. Você tem que ter o planejamento do dia e o planejamento da semana. E usar eles como ponto de corte da improdutividade que começou a ser gerado no dia anterior. Então, vamos dizer que hoje é quarta. Eu comecei quarta-feira, eu falo, o que tem que acontecer hoje para o dia valer a pena? Só que eu tenho que pensar em 2 dias atrás. Há algo que começou a acontecer 2 dias atrás ou que não está acontecendo, que está me despriorizando? Às vezes você está se despriorizando na fé. E essa despriorização na fé, que é o teu alimento espiritual, às essa está gerando um abatimento das suas emoções. Um mundo com muita pressão, sem você trabalhar a tua fé, pode te gerar um abalo nas emoções. Você nem percebeu essa causa e efeito. Às vezes, você está despriorizando emocionalmente porque você não está fazendo uma atividade física. E aí a falta de atividade física, por causa da correria, a falta da fé, a falta de um tempo com a família, também descansar um pouco a sua mente, ter uma válvula de escape, um hobby, vai gerando esse acúmulo. Então, você precisa parar para pensar. O que eu gostaria que fosse verdade com relação às minhas emoções hoje? Há alguma tarefa que ela produz um tipo de energia dentro de mim, um tipo de emoção, para combater esse emocional desregulado que está surgindo dentro de mim? Coloque um quando. Coloque um quando. Mas não só para as tarefas emocionais, até para você também se proteger da culpa de Emmett. Não, o que eu tenho que fazer hoje para falar que o dia valeu a pena? E você começa a trabalhar tarefas também para se proteger no amanhã desse sentimento de incongruência, porque também tem a nossa improdutividade vai gerando ansiedade para o amanhã, vai gerando problemas. Então é o seguinte, eu digo que a gente tem como amenizar esses problemas. Zerar não existe, porque quando você está se desafiando a crescer, você entra na crise do crescimento. Se você estiver acomodado e não preocupar, não tem família principalmente, não tem passarinho para sustentar, sabe? Suas contas é poucas e você não tem um desejo de evoluir, tudo bem. Mas se você tem a família, se você quer crescer, quer ir além, quer pensar na sua velhice, na aposentadoria, honrar seus pais financeiramente, você vai ter que entrar na crise do crescimento. E a crise do crescimento mexe muito com as nossas emoções. Todo projeto mexe muito com o nosso emocional. Executar projeto mexe com o nosso emocional. Por quê? Porque tem um delay daquilo que a gente quer e o que a gente está vivendo. E aí é por isso que você tem que ter a descompressão espiritual, você tem que ter cuidado da sua vida espiritual, do seu corpo, do seu emocional, para aguentar essa pressão da dopamina durante o dia. Entendi. Então o segredo é a gente, de alguma forma, também ter uma autoavaliação, né? Sim. A Bíblia fala que o meu povo perece, né? Oséias fala, né? O meu povo perece porque ele falta o conhecimento. E você falou uma coisa muito importante, né? Que a falta de conhecimento de como você funciona, de como funciona, às vezes, a sua dinâmica que leva a gente a entrar, né, nessa zona perigosa da nossa vida, que aí a gente entra num burnout, entra num estresse profundo, às vezes até numa depressão. Porque para o empresário entrar numa depressão, uma amiga, é daqui para ali. Né? A gente e quando a gente enxerga isso. Para a realidade do negócio, quando a gente entra na empresa do empresário, ele está totalmente desorganizado. Porque você falou, a gente precisa estar no controle ali do nosso planejamento. E quando a gente vai para os negócios, nenhum tem processos, né, claros, o cara não tem um padrão, não tem uma repetição. E é aquela história, se você não tem um processo, seja na sua gestão comercial, na sua gestão financeira, o processo é você. Né? Por isso que cansa, né? Por isso que a gente conversa com empresários e o cara tá cansado, o cara tá esgotado, porque ele não tem algo clarificado daquilo que ele tem que fazer. Por vezes a gente vai conversar com o empresário, aconteceu comigo 3 vezes já. De conversar sobre o financeiro, sobre a empresa dele, ele começa a chorar. Começa a chorar. É porque o cara abre ali, né, a comporta das pressões, né? E mais ainda, ele não tem nem a visão do negócio dele. Porque é o que você falou, muitas vezes as tarefas, eu preciso ter essa insatisfação durante o dia,
eu preciso ser grato à noite. Basicamente é isso. Sim. Né, Rafael? Então eu preciso ter uma insatisfação para me cumprir essas tarefas com mais velocidade e ser grato à noite. E quando você nem sabe para onde você está indo? Exatamente. E quando você não tem nem a visão do negócio? Porque é muito bom, de fato, você saber para onde eu estou caminhando. Aquela famosa frase, né? Qualquer caminho serve, né? Se eu não sei para onde eu estou, qualquer caminho vai servir. O Rafael Joel J, ele falou uma coisa assim, que ele fala que por um curto período da vida, a gente vai ter que se espremer. Sim. É assim mesmo? É porque... A gente vai ter que chegar no fundo do funil ali? Sim, porque uma metáfora, uma aeronave ou um foguete, ele gasta 90% do combustível para vencer a gravidade. Depois 10% ele vai orbitando e desfrutando da visão. Então, realmente, para você acertar, você talvez vai ter que ter um compromisso e bem claro com a família, conversando, que você vai se desgastar um tempo para ter uma colheita. Isso foi algo que eu conversei com a minha esposa quando veio a pandemia. Veio a pandemia, o negócio presencial praticamente acabou, eu trabalhava só com isso, e teve um momento que eu tive que sentar com ela e falar, olha, eu vou ter que me reinventar no digital e eu vou trabalhar como nunca. Você tá comigo? Ela falou, eu tô com você, é o nosso tempo. Então, pedi a ajuda dela e eu ainda tô nessa fase. Eu pensei que já tinha terminado, mas não. Aí eu falei com ela e falei, olha, eu preciso mais desse ano. Você tá comigo? Tô. Certo? Mas eu não perco também os pontos de descompressão. Eu não abro mão da minha espiritualidade, da minha fé, eu não abro mão do meu tempo de descanso, enfim. O que eu fiz? Existe algo que eu chamo de torne a sua ociosidade produtiva. Não é que eu preencho das 6 da manhã até meia-noite todo dia meu trabalho, mas tem dia que eu trabalho até 8, 9, acontece constantemente. Agora, o que eu faço? Eu torno a minha ociosidade produtiva. Eu peguei todos os pontos de ociosidade que tem na minha vida e comecei a encaixar tarefas que eu poderia fazer. Por exemplo, aprendizado. Se você perguntar pra minha esposa, ela vai te falar, todo dia, quando eu tô tomando banho, tem um celular do lado do meu chuveiro, eu tô ouvindo podcast enquanto eu tomo banho. Porque o meu ritual diário de acordar, tomar banho, tudo, é mais ou menos uns 20 minutos. Se você pegar 20 minutos e multiplicar por um mês, você tem um dia completo de estudo. Você pega em um ano, você tem semanas. Aí eu pego o momento que eu tô dirigindo o carro, antes eu pegava minhas filhas, agora eu tô morando na frente do colégio, mas antes era 1 hora, é porque eu mudei de apartamento há um ano. Era 1 hora para pegar minhas filhas e voltar. Durante a semana eu colocava algum estudo, então eu fazia curso, 5 horas por semana, durante um mês, 25 horas, 20 horas. Então eu fui aproveitando, eu malho, só faço exercício físico ouvindo estudo. Então você pode também aproveitar esses momentos para evoluir. Eu vou fazer uma tarefa operacional, eu ponho algum tipo de estudo também. É uma maneira de você acelerar as coisas, para quando você precisar descansar, você não ter que fazer essas outras coisas que você já fez. Tem coisa que a gente não pode abrir mão também, né? A gente negocia, mas tem coisa que não tá em negociação. Família. Mas a gente teve essa conversa também, né? Tivemos e essa estamos conversa tendo. Com as esposas, né? A gente tá nesse momento, Leandro foi pro segundo filho agora, né, Leandro? E é um desafio, né? Sim. Mas é entender que eu tô nessa fase. No momento que a gente vive, nenhuma das áreas vão estar 100%. Né? Sim, exatamente. É o que eu chamo, todo perfeccionismo leva você a ser oprimido. Existe um ponto que eu desenvolvi na minha vida, eu criei um conceito, um drive, eu instalei um drive na minha mente para ficar em paz, que é imperfeição saudável. Imperfeição saudável, eu busco isso. Eu busco ser o marido imperfeitamente saudável. O profissional imperfeitamente saudável. O que cuida do corpo imperfeitamente saudável. O ponto entre o perfeito e o desprezado é um ponto que é possível. Dentro do possível, imperfeito e saudável. Aí eu consigo tocar em muitas coisas na minha vida e ir criando um ritmo. Bacana isso aí. Anota isso aí pra vocês. Anota isso aí. Precioso. Eu tô numa dinâmica familiar, assim, que tá... a gente na empresa, assim, num fortalecimento gigantesco. A gente tá aqui no 12, aqui na empresa, né? E minha esposa estudando pra concurso, pra juíza. E a gente tá a gente teve que sentar e negociar. E uma das coisas que a gente fez, e aí veio dela, né? Por isso que minha esposa é mais crente que eu. E aí veio dela que ela falou assim, ó, a gente precisa se enxergar como um time, não como rival. Muito bom. Eu tô puxando a corda de cá, você tá puxando daí.
e aí eu tô cobrando de cá, você tá cobrando aí, a gente tá entrando aqui num conflito. E ela falou assim, a gente é um time. E quando a gente entendeu isso, que é uma coisa que parece ser fútil, mas quando a gente entendeu, cara, a gente é um time. A comunicação, o conflito, ele tá na nossa frente, não entre a gente. Então a gente tá um do lado do outro olhando o conflito. E isso ajudou muito a gente a configurar a nossa dinâmica de tempo e aproveitar mais o tempo que a gente tem, mas sem abrir mão daquilo que são coisas necessárias. Então, por exemplo, todo dia de manhã eu tenho que cuidar da minha filha, porque eu tenho uma filha de 2 anos e eu fico período da manhã. Pode deixar, eu acordo, deixo a mais velha na escola, volto com a mais nova e fico com a mais nova. Vou ali cuidar, tá, assistir um desenho com ela. Pra mim foi muito bom, porque pra mim é o meu momento de, cara, de descansar, de recuperar ali. Eu vou estar lendo um livro, é o momento meu de leitura, então ela tá brincando. Eu tô lendo um livro, brinco com ela. E quando eu vou pro trabalho, eu vou tão revigorado, tão assim, até de certa forma animado, que quando eu vinha cedo de manhã ali no 12, eu não vinha com essa expectativa, eu vinha mais ansioso. E agora eu venho mais Às vezes motivado. sentimento de culpa, né? Eu acho que por isso. Então eu vejo que é muito essa questão também da gente entender a nossa dinâmica, configurar ela de acordo com as pessoas que estão à nossa volta, porque senão a gente vai acabar, de certa forma, prejudicando o casamento. A gente vê muito isso, né? Muita pessoa que conquista muita coisa, mas perde o matrimônio. Eu sempre tenho uma frase que eu falo assim, que nenhuma conquista é o suficiente quando você perde a sua família, né? E a gente viu muito isso no nosso cenário familiar, né? De pessoas que conquistaram grandes coisas, mas entrou no divórcio por conta dessas questões, né? De não conseguir administrar isso. E o que você falou pra mim foi, assim, inovador nessa questão, cara. De não abrir mão dessas coisas que são necessárias e fundamentais pra vida. Sim. Rafael, estamos encerrando. Eu sei que você é o gestor do tempo, né? Então eu não posso atrasar. Mas a gente sempre pede para deixar uma frase para o empresário, né? Então todo empreendedor, e você é um empreendedor que vem aqui, a gente pede para deixar uma frase para os empresários que estão nos assistindo, de motivação, de uma dica, aquilo que está no seu coração em relação aos empresários. A gente gostaria de te ouvir aí. Legal. Eu diria que não busque ser um tarefeiro. Busque escolher as tarefas que produzem impacto no seu negócio. Pegue as tarefas mais operacionais, se for possível, e delegue para outras pessoas para você trabalhar com as tarefas mais nobres da empresa. Eu digo o seguinte, se a hora de um empresário, vamos dizer, é R$200 e ele está fazendo um trabalho que alguém que cobra R$10 poderia fazer, ele está dando um prejuízo no negócio dele de R$190 a hora de trabalho. Porque ele está ali exatamente para pensar na tarefa de R$200 a hora, não da de R$10 a hora. Então a questão não é o quanto ele fez, existe uma diferença entre tempo líquido e tempo bruto. Então muitos empresários eles ficam trabalhando o dia inteiro no tempo bruto, mas de maneira líquida sobrou pouco para aquilo que dá resultado. Eu daria uma sugestão prática de você trabalhar 90% do seu dia aquilo que gerencia o teu negócio, e 10% do seu dia aquilo que faz seu negócio crescer. Pelo menos uma média, um parâmetro. Às vezes, depende do dia, você pode pôr um pouco mais nesses projetos e tudo, mas seria algo real. Então, se você tem 8 horas, se você der meia hora, 1 hora por dia para aquilo que faz teu negócio crescer, você já tem um resultado muito bom. Se você pega as outras 7 horas para gerenciar aquilo que faz o seu negócio se manter, você já está sendo um grande empresário. Quem quiser contratar Times School, fazer parte, faz como? É só entrar no nosso Instagram, @RafaelMedeiros_Filho_Oficial. Se você quiser se tornar meu aluno, me manda um direct. Mas se você quiser entrar em contato para palestras, treinamentos, 62 98599 5998. E faz o convite aí, Leandro. O Rafael vai estar com a gente, né? Já Justamente, então convite. dia 20 de maio agora vai acontecer a 3ª edição do MMA Experience, tá? Então, nessa edição, a gente vai ter o Rafael, né, que já é de casa já, ele vai estar conosco. Por quê, né? Porque a palestra dele sempre é a que dá uma levantada no pessoal, que todo mundo sai comentando, que bate em todo mundo, então todo mundo sai meio rebolando. Mas por quê, né? Porque faz a gente refletir muito sobre como a gente está utilizando o tempo da nossa vida. Rafael vai estar conosco, Aaron Bernardes, nosso mentor, vai estar conosco também, Alex,
né, que é um dos maiores coaches do Brasil, vai estar conosco também. Eu, né, que, pô, sou sensacional também, vou estar lá. É verdade, verdade. O Guilherme, sócio da MyBroker, vai estar lá conosco também. Então, só gente fera. Você não pode perder. Terceira edição, já acabou já a pré-inscrição, a gente já esgotou ali na pré-inscrição, o primeiro lote já foi, né? Então, mas dá tempo ainda de você poder aproveitar, tá? Então, se você tem interesse, pode entrar em contato nos nossos Instagrams pessoais ou do MMA Empresarial, pode entrar em contato para você não ficar de fora. A gente fala, Rafael, que a gente iniciou o movimento MMA em Goiânia por carência mesmo, né? Porque a gente não vive de eventos, mas aquela carência, aquela vontade de network, alguma coisa, um conhecimento, alguma coisa acontecendo em Goiânia, e aí a gente teve a iniciativa de iniciar, né, e fez muito sucesso, né, tanto é que a gente, a cada edição tem crescido, e a gente espera que você que está nos assistindo também faça parte desse movimento, porque não é sobre nós, é apenas aqui, né, quem está nessa mesa, é sobre todos aqueles que têm fome e sede de crescimento. De fato. Gente, um grande abraço para vocês, e o podcast vai ser agora todo mês. Agradecer o Herbert, que está fazendo nosso podcast. Se você quiser do Herbert, faz sua propaganda aí, onde o pessoal te acha? Herbert Samuca Camuca. Herbert Samuca, ele tá fazendo nosso podcast. Agradecer aos nossos parceiros que estão aqui. Rafael, brigadão, cara. Obrigado por acreditar na gente, no nosso projeto. Vir aqui na mesa aqui com a gente. A gente sai daqui, cara, eu me senti um discípulo aos pés de Cristo hoje. Mas brigadão, meu irmão. Obrigado, Deus abençoe muito sua vida. Obrigado. Gente, fica com Deus. E corta.